Há 15 anos, eu vivi o auge da minha carreira. Eu tinha fundado uma das primeiras agências digitais do Brasil, numa época onde a internet exigia apenas dentro da universidade, não tinha nem acesso. Eu tinha vendido essa agência para a maior rede de propaganda mundial e cuidava da operação deles de internet na América Latina. Eu viajava um monte, conhecia pessoas incríveis e me sentia criando o futuro, e aquilo me movia. Até que um dia, eu e o meu marido tivemos a notícia que mudaria as nossas vidas. Eu tinha acabado de saber que eu estava grávida da nossa primeira filha. E ele foi diagnosticado com um câncer agressivo. E os médicos diziam que ele teria pouco tempo de vida. Foram meses de exames e consultas e todos diziam a mesma coisa. Até que um dia nós descobrimos que o diagnóstico estava errado. Ele não tinha câncer. Só que naquele momento, a mudança dentro de nós já tinha acontecido. Naquele momento, eu parei de viver o futuro para viver o presente. E o presente para nós tinha um nome: Veleiro Santa Paz. O Lucas tinha um sonho de infância, de morar a bordo de um veleiro. E quando nós achamos que ele não teria mais amanhã, nós largamos os nossos trabalhos, compramos esse veleiro e fomos morar a bordo, com a nossa filha de 1 ano e 1 mês. Esse mês, em setembro, faz 13 anos que nós começamos a navegar. E desses anos, 6 nós moramos a bordo. Foram mais de 2.000 dias e noites vendo a linha do horizonte. E graças a Deus nós tivemos muito mais horizontes do que os médicos achavam. E é difícil de dizer o impacto que esses anos tiveram em mim e que vão ter nas nossas filhas. Nós navegamos mais de 30 países. Eu atravessei o Atlântico grávida da nossa segunda filha. Nós mudamos para Paraty, uma cidade na costa do Rio de Janeiro. Nós voltamos a navegar e chegamos à Nova Zelândia, onde nós moramos há 3 anos. Quando eu olho a minha vida ao longo do tempo, eu percebo que a forma como nós olhamos o mundo abre novas perspectivas. Dependendo do jeito que a gente veja o mundo ao nosso redor, as possibilidades existem ou não. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre como eu passei a enxergar o mundo de uma maneira que abre possibilidades, mesmo quando os obstáculos fazem com que a gente acredite que isso não seja possível. E esse olhar para mim começou com o mar. O mar está na minha vida desde muito pequena. Quando eu era pequena, eu mergulhava. E ao afundar, parecia que o tempo parava. Naquela época eu não sabia, mas o mar é a minha meditação. Então agora eu queria pedir para vocês uma coisa. Por favor, fechem os olhos, que eu vou levar vocês para o mar comigo. Ouçam o barulho das ondas. Não pensem em mais nada. Vocês estão ouvindo o Oceano Pacífico. Imaginem que entre vocês e o horizonte não tem nada. Apenas céu e mar. Olhar além do horizonte abre novas possibilidades. Que possibilidades vocês vislumbram? Qual é o seu lugar favorito? Que sentimento ele te traz? Agora abram os olhos. Essa foi uma das coisas que eu aprendi. Encontrem o lugar que te acalma e medite ali. E meditar é uma coisa interessante, porque todo mundo fala de meditação. Eu não meditava. Vocês imaginam o que foi para uma executiva de internet acalmar? Naquela época, na agência, me chamavam de ensandrecida. Pois é. E o mar me mostrou que isso era possível.
e me mostrou que meditar não precisa simplesmente ser ficar parado ou sentado, o que hoje eu faço, mas que vocês também podem achar a forma de vocês. Mas para eu desenvolver esse olhar, acalmar minha mente foi essencial. E vocês imaginam o que é navegar metade do mundo a menos de 10 quilômetros por hora? Eu tinha que desacelerar. E eu digo, desacelerem, porque isso é importante. Eu achava que a forma mais rápida de fazer uma coisa era fazer essa coisa sem parar. E eu descobri que a forma mais rápida e melhor de fazer uma coisa, às vezes, é dar uma pausa. É silenciar e voltar quando a gente está pronto. E eu vi uma frase esses dias que foi exatamente isso que eu vivo. É do Martinho Lutero, ele diz, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou ter que rezar 3 horas para dar conta de tudo. Pode parecer um pouco diferente, mas é um pouco de como eu vejo hoje e como eu faço as coisas. E eu queria dizer que essa minha história com o mar, ela começou com o meu pai. E o meu pai é uma pessoa que me ensinou muito sobre superação de limites. Quando eu nasci, meu pai tinha acabado de perder um filho de 19 anos. Ele tinha perdido a sua primeira esposa, também de câncer. Tinha falido uma empresa. E ele era e é, até hoje, de longe, a pessoa mais otimista que eu já vi na minha vida. Há 2 anos, meu pai teve uma perna amputada. E ele anda, dirige e faz tudo sozinho, com 92 anos. E ele está aqui hoje. O meu pai me ensinou a superar limites e a enxergar os obstáculos como possibilidade de crescimento. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês admiram nas pessoas que vocês mais amam? Que pessoas vêm para vocês? O que elas te inspiram? Para mim foi muito importante entender o que eu aprendo com essas pessoas. E eu venho de uma família de empreendedores, e eu me tornei uma empreendedora. E tudo na minha vida eu aprendi fazendo. Eu aprendi a navegar morando a bordo. Eu aprendi o que era internet fazendo uma agência. Mas isso não quer dizer que eu não me prepare para as coisas. Eu me preparo apenas o suficiente para ter coragem de dar o salto. Depois da gente morar a bordo por 2 anos, eu engravidei de novo. E nós resolvemos voltar para o Brasil. Eu atravessei o Atlântico grávida de 5 meses. E nós fomos morar em Paraty. Assim que nós chegamos, nós percebemos que a educação ali era muito precária. As poucas escolas que existiam não falavam com os nossos valores. E então, uma educadora sensacional que nós conhecemos, a Teresita, sugeriu: por que vocês não fazem uma escola? E aquilo me parecia impossível. Como assim fazer uma escola? Eu não entendo nada de educação. Ela falou, calma, calma, não precisa pensar na escola. Vocês conhecem outras pessoas que pensam como vocês? Eu falei, sim, tem vários pais que também são frustrados. E vocês poderiam fazer uma rede de pais? Claro, fazer uma rede de pais é fácil. Em uma semana, nós tínhamos um grupo de pais reunidos na nossa casa para conversar sobre o tipo de educação que nós queríamos para os nossos filhos. Em menos de 2 meses, nós tínhamos fundado uma escola Waldorf, baseada no desenvolvimento humano e ainda por cima comunitária, onde metade dos alunos pagam e metade não pagam. Essa escola hoje tem 10 anos e ela atende mais de 100 famílias. E aí eu descobri que parecia impossível para mim, mas que podia ser improvável. Mas não é impossível. E hoje eu olho o mundo muito dessa forma. Coisas difíceis podem ser improváveis, mas elas não são impossíveis. E eu queria contar para vocês uma história que nós voltamos para o mar.
depois de Paraty, depois de 4 anos cuidando dessa escola. Mas dessa vez foi diferente. Eu comecei a olhar outros contornos na linha do horizonte. Eu comecei a ver mais longe. E um dia nós subimos essa montanha, em Malpiti, um atol da Polinésia Francesa. E essa vista me marcou profundamente. Foi a primeira vez que eu vi o contorno da Terra tão de perto. E eu percebi que olhar o mundo de cima traz novas perspectivas. Isso não é novo. Tem um instituto chamado Overview Institute, que há 50 anos estuda o impacto transformador de olhar a Terra do espaço. Astronautas repetidamente relatam que olhar a Terra de longe traz a consciência da fragilidade do planeta. Problemas que antes pareciam imensos desaparecem. E surge uma vontade muito grande de cuidar do nosso planeta. Eu não fui tão longe, mas eu aprendi que olhar a minha vida e o mundo com distanciamento é transformador. Olhar os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos com distanciamento trazem o que é essencial. E o que é essencial pode mudar, dependendo da fase da vida. Quando nós chegamos à Nova Zelândia há 3 anos, nós não tínhamos planos de morar ali. Nós chegamos apenas para passar a estação de furacões, que é uma época onde não se navega. Mas assim que nós chegamos, nos apaixonamos pelas pessoas, pelos valores e pela natureza. Nós já tínhamos morado em um lugar menor e nós sabíamos que não é fácil achar uma combinação de qualidade de vida e de relações humanas e uma boa estrutura de educação e trabalho. Então nós resolvemos experimentar. Vamos morar aqui. E assim que nós tomamos a decisão de morar na Nova Zelândia, meu pai teve um problema muito sério de saúde. E eu tive que vir às pressas para o Brasil. E naquele momento eu fiquei muito dividida. Será que é hora de voltar? Faz 10 anos que eu moro fora. É hora de estar perto. Então eu fiquei 3 meses em São Paulo. E pela primeira vez eu pensei, não vai ser fácil criar as minhas filhas aqui. Eu já vi tantas outras formas de viver que morar numa cidade de 12 milhões de pessoas não falava mais comigo. Mas eu queria estar perto. Eu preciso achar uma forma de vir com frequência para o Brasil. Em 1 mês, eu consegui um trabalho que eu podia fazer remotamente da minha casa na Nova Zelândia e que me trazia ao Brasil a cada 2 meses. Eu faço isso há 2 anos. E aquilo foi, para mim, muito libertador. Porque eu percebi que eu não precisava escolher entre a Nova Zelândia ou o Brasil, entre um lugar que tem a qualidade de vida ou a minha família. Eu podia escolher entre a Nova Zelândia e o Brasil. E eu acho que nós vivemos numa era hoje das múltiplas possibilidades. A vida não precisa mais ser isso ou aquilo. Ela pode ser isso e aquilo. E isso abriu muito o meu olhar para o mundo. Agora, nem sempre as possibilidades estão claras para nós. Muitas vezes, quando eu começo uma história, eu não sei onde isso vai dar. Quando eu montei a minha agência de internet, eu não sabia onde isso ia dar. Quando eu fui morar a bordo, eu não sabia onde isso ia dar. Quando nós juntamos aquele grupo de pais para falar sobre educação, eu não sabia onde ia dar. E hoje, entre o trabalho na Nova Zelândia e no Brasil, eu não faço a menor ideia de onde vai dar. Mas, de novo, eu estou vivendo um momento na minha vida que eu não sei onde vai dar, mas que eu confio que é o caminho. Eu fiz um trabalho esse ano na Nova Zelândia e a minha cliente, para agradecer, me convidou para um evento fechado, numa outra cidade, chamada Wellington. Na véspera de eu viajar, eu recebo uma mensagem do nada de uma outra pessoa dizendo: você precisa ir para Wellington, conhecer esse grupo de empreendedores que tem tudo a ver com você. Falei, nossa, mas eu estou indo para lá amanhã. E qual não foi a minha surpresa quando o evento que eu fui convidada era feito por esse grupo?
Pouco depois, eu fui convidada a fazer parte de uma rede de 300 empreendedores espalhados pelo mundo, que, como eu, tomaram a decisão de trabalhar apenas em projetos significativos. Um grupo onde não existe hierarquia, não existe chefe, o nível de colaboração é completamente fora da curva. E um grupo que, em 7 anos, criou mais de 20 startups. De novo, eu não sei onde vai dar, mas nesse momento, eu sinto que eu preciso confiar. E talvez essa seja a coisa mais importante que eu percebi para desenvolver um olhar que enxerga outras possibilidades, é preciso ter confiança. E nem sempre é fácil. E nesses momentos, eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos. Eu falei ela hoje aqui antes de entrar nesse palco. E eu digo para vocês, entreguem, confiem, aceitem e agradeçam. Funciona. Obrigada.